Ao longo desses 7 episódios, nós te contamos a história de Adeodato Ramos e debatemos sobre várias questões complexas em sua trajetória e mesmo depois de sua morte. Agora, no último episódio dessa série, iremos entrevistar lideranças de movimentos sociais e professores da região do Contestado, além de acadêmicos que estudam o movimento, para entendermos como é a memória de Adeodato hoje. Eu sou Hélio Neto. E eu sou Carla do Nascimento. E esse é o último episódio da série As Sombras de um Líder Caboclo, a vida de Adeodato Ramos. Adeodato hoje. Esse podcast é uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Faz parte do projeto Estação Contestado e conta com o apoio dos pesquisadores do Grupo de Investigação do Movimento do Contestado, e foi financiado por meio do edital de fomento à cultura da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. Antes de começarmos esse episódio, temos um aviso aos ouvintes. Você deve ter percebido que esse é o episódio mais longo dessa série. Ele foi reservado justamente para dar espaço às comunidades que estudam, mobilizam e vivem a memória de Adeodato de alguma maneira. Por isso trouxemos diversos convidados para fechar essa série e amarrar as histórias de Adeodato. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Para começar a nossa série de entrevistas com lideranças de movimentos sociais, hoje estamos aqui com Gilson Carlos Souza. Gilson, por favor, pode se apresentar aos nossos ouvintes. Então, eu sou Gilson Carlos Souza, sou caboclo, sou educador e comunicador popular e atuo em algumas frentes aqui no Contestado, né? A frente pela construção da Universidade Federal do Contestado, a Unifecom, a frente pela, ou melhor, o Fórum em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla do Contestado, a rede de educadoras e educadores caboclos do Contestado e atuo também dentro da Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular, a APAFEC, que tem um trabalho de organização e educação popular na periferia de Fraiburgo há quase 23 anos. Obrigado, professor Gilson, pela sua participação. Para começar, eu queria saber quem é Adeodato Ramos e o que ele representa para você enquanto caboclo. Então, Hélio, o Adeodato, na minha avaliação, é um dos personagens mais demonizados do Contestado. E essa demonização, ela é um projeto das elites catarinenses e brasileira para desqualificar uma das grandes lideranças de briga do Contestado, que foi Adeodato, né? O nosso último líder, que esteve presente em vários dos redutos, mas teve um papel destacado a partir do reduto do Caraguatá, né? E também no reduto de Santa Maria, onde ele foi injustamente preso e também acabou, né, sendo assassinado em Florianópolis, nas masmorras da prisão, mesmo tendo sido anistiado, e por ser negro, por ser analfabeto, ele não alcançou essa liberdade. Mas enfim, Adeodato, para nós, caboclos e caboclas, é a grande referência de liderança. E hoje as pesquisas apontam, né, que além de um grande líder nos campos de batalha, além de um grande líder na organização social dos redutos, Adeodato tinha um papel de trovador, né? Tem uma aquarela do professor Gerson Witte que eu gosto demais, né? Que traz Adeodato com um violão na mão, né? Com a bandeira do Contestado na mão esquerda e o violão na mão direita. Eu acho que essa aquarela do professor Gerson resume muito quem foi e o que é Adeodato hoje na memória dos homens e mulheres que ajudam a construir a Irmandade Cabocla na atualidade. Professor, para você,
Qual o papel da demonização de Adeodato na memória? A memória de Adeodato foi muito satanizada pelas elites, porque eles precisavam criar personagens que fossem, de alguma forma, não tivessem uma representatividade positiva. Não era esse o termo que eu queria usar, mas enfim, que não fossem positivos, porque tudo que enfrentou eles precisavam e construíram essa memória negativa, né? Algumas pessoas tratam as mulheres do contestado, e aí eu vou citar duas, Chica Pelega e Maria Rosa também, como pessoas desprezíveis, né? Portanto, essa desconstrução das lideranças, sejam elas femininas ou masculinas do contestado, é algo que para as elites catarinenses e brasileiras era necessário. É um processo muito semelhante ao que eles fizeram lá atrás com as nossas lideranças caboclas, que eles fazem hoje com as lideranças que resolvem se erguer, e com Adeodato não foi diferente. Adeodato, e aí eu gosto sempre de refletir sobre isso, né? O maior mito na nossa região sobre Adeodato é que ele era tão cruel, que ele jogava crianças para cima e esperava no fio da espada. Quem que tinha espada durante o massacre do contestado? Quem que fazia uso de espada? Os oficiais do exército brasileiro. Nem os soldados, nem os praças usavam. Não era Adeodato, mas foi criado essa memória no sentido de desconstruir o legado de rebeldia, de valentia que Adeodato representa. Perfeito. Professor Gilson, como você avalia o trabalho de se revisitar a memória de Adeodato hoje? É fundamental. Você hoje saber quem foi Adeodato Ramos, o que ele fez, o que ele fazia em termos de enfrentamento às elites econômicas daquela época, porque nós precisamos sempre refletir o que os caboclos queriam. Eles queriam apenas um pedaço de chão para viver com dignidade. E o capital invasor estadunidense, o governo de Santa Catarina e o governo brasileiro da época impediram isso, e foi isso que eles enfrentaram. Portanto, saber disso, saber a importância das nossas lideranças, é saber que, de alguma forma, nós somos continuadores dessa história. Quando a gente olha para as nossas lideranças, conhece ela, fica mais fácil da gente entender o porquê que eles são tão demonizados hoje. Por que eles, para eles, são exemplos tão negativos? Porque eles enfrentaram, eles ousaram construir espaços onde todo mundo tivesse o que comer. E aí a gente precisa lembrar sempre aquela frase que é um princípio maravilhoso de solidariedade. Quem tem mói, quem não tem mói, e no final todos ficam iguais. Traduzindo para quem não conhece o conflito do contestado, essa frase que é um dos princípios. Quem tem para comer, come. Quem não tem para comer, vai comer também. E no final todo mundo fica de barriga cheia, em condições mínimas de viver. Ou seja, conhecer Adeodato, conhecer as nossas lideranças, é conhecer esse legado. Por isso é tão importante que nós saibamos quem eles foram, para saber quem nós somos. Eu acho que o central está nisso. Quando a gente olha para o movimento do contestado, quando a gente olha para a organização social dos redutos, quando a gente olha para a organização política, e aqui política no sentido literal da palavra, né? Da organização dos redutos, fica mais fácil da gente entender que nós somos continuadores e que nós temos um legado para defender, e que defender esse legado é manter vivo a memória dessas lideranças que foram tão importantes para a construção da região do contestado.
Perfeito. Então, professor Gilson, queria te agradecer em nome de todo mundo da produção desse podcast, todo mundo do Estação Contestado. Obrigado pela sua participação. Mas deixa eu agradecer vocês. Eu estive em julho do ano passado, pelo aquele mapeamento que a Estação Contestado fez, eu estive onde estão os restos mortais de Adeodato, na cabeceira da ponte, ao lado do Parque da Luz, no antigo cemitério. E foi uma das maiores emoções que eu tive. E o legado de Adeodato mexe muito comigo. E eu preciso ter uma responsabilidade muito grande quando eu falo dele, mas estar ali naquele local foi muito simbólico para mim e aumentou o meu compromisso. Por isso, estar aqui com vocês, partilhar isso, é muito importante para mim e eu estou sempre à disposição de vocês quando vocês me chamarem para poder prosear sobre o contestado, prosear sobre quem somos e o que somos. Obrigado, galera. Seguindo nossa série de entrevistas com lideranças de movimentos sociais, nosso entrevistado da vez é o Sr. Carlos Nedi. Carlos, por favor, pode se apresentar aos nossos ouvintes. Meu nome é Carlos Nedi Veiga da Silva, natural aqui de Lebon Regis, nascido e criado nesta terra. Sou fundador da Associação Cultural Coração do Contestado. Essa associação ela existe aí, está caminhando para fechar 11 anos de atuação. E a gente teve aí um trabalho assim, bem significativo, se tornando uma referência em termos de estudos do contestado aqui na nossa região. Tá certo. Carlos, então, como você considera que seja a memória de Adeodato hoje na sua comunidade? Olha, o Adeodato, ele é odiado, Odiado, muito odiado. Eu já conversei assim com inúmeras pessoas, principalmente pessoas mais antigas e algumas remanescentes também, que obviamente tiveram, trouxeram essa leitura dos mais velhos, tendo o Adeodato como uma pessoa extremamente cruel, Então, na verdade, não tive nenhuma pessoa que falou de bem dele. Eu tenho a minha leitura dele, assim como líder, percebo nele, que ele, digamos assim, ele foi uma pessoa que foi criada no rigor do trabalho pesado, Naquela época, nós temos que falar isso, em regime de semi-escravidão, abaixo de grito e humilhação de coronéis. E no meu pensamento, o Adeodato ele se tornou um sonhador a partir daí, pensando em reverter essa forma como ele foi criado. E também esses sonhos o motivaram a lutar, a buscar uma forma diferente de viver. Uma pessoa habilidosa, na lida dura do campo, ele foi forjado nesse trabalho. Diante disso, se tornou um estrategista, porque naquela época esse trabalho do campo lhe dava uma formação quase que de guerrilha. Por que não? Você tinha que sobreviver, E foi uma pessoa astuta, inteligente, obstinado. Ele foi muito obstinado em tudo que a gente percebe conversando com pessoas antigas e também com historiadores, que ele foi uma pessoa bastante obstinada. Ele tinha um objetivo e ele não media as consequências para atingir esse objetivo. No meu entender, ele foi uma pessoa boa e cruel ao mesmo tempo. Essa crueldade, digamos assim, ela se dá em momentos extremamente difíceis, onde, para manter a unidade do povo sob sua liderança e também o objetivo da causa, era necessário tomar decisões. E essas decisões, muitas vezes, elas não eram compreendidas, pelo povo.
E somente um líder, né, corajoso e valoroso, ele toma decisões difíceis. Às vezes a situação nos coloca numa forma que a gente tem que decidir não pelo coração, mas pela razão. E é muito odiado, né? Até hoje, como eu falei, em função dessas decisões que ele teve que tomar dentro do campo de batalha. Sim. E sobre isso, você considera que existe algum espaço para uma mudança nessa memória atualmente? Eu vejo assim que o Adeodato, ele, através dos trabalhos das escolas, ele é um pouco mais aceito. Mas pela população mais antiga, como eu citei anteriormente, ele ainda continua sendo 100% rejeitado. Então é um trabalho mais difícil, né? Não temos ainda nada, né, em memória do Adeodato na nossa cidade. Na verdade, somos o coração do contestado, foi o único título que nós conseguimos colocar no município. Não temos um nome de rua, não temos um monumento, mas eu acho que ele tem que ser, né, em algum momento a gente vai conseguir deixar essa homenagem registrada, né, porque no meu entendimento é merecedor. Tá certo. Obrigado então, Carlos. Queria te agradecer em nome de todo mundo da produção do podcast, do Estação Contestado, você representando a Associação Cultural Coração do Contestado de Lebon Regis. Muito obrigado. Eu agradeço, né, o convite, né, e dizer para vocês que a gente sempre está pronto. Espero que que eu possa ter contribuído, né, com o trabalho de vocês, e gostaria de aproveitar, né, para fazer o convite. 11ª semana do Contestado, de 21 a 23 de outubro, aonde a gente está preparando, né, um mega evento, a Ópera Chucra Cabocla, né, com cidade cinematográfica, mini cidade, né, sendo planejada e a gente vai construir, porque da mesma forma que o Adeodato é obstinado, nós também somos, né, se está planejado, a gente tem certeza que a gente vai conseguir e, digamos assim, está tudo dentro do cronograma para que esse seja um mega evento. Tá certo, então. Muito obrigado. Fica o convite aí para o ouvinte que quiser conhecer a região do Contestado. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês. Um abraço. Para dar sequência à nossa série de entrevistas, dessa vez sobre a memória de Adeodato em contextos escolares, estamos aqui com o professor Arthur Luiz Peicher. Arthur, por favor, pode se apresentar aos nossos ouvintes. Meu nome é Arthur, sou professor de História aqui da região do Contestado, atualmente professor na Rede Básica de Rio das Antas, mas já atuei em Lebon Regis, Caçador, trabalhei em Calmon e atualmente eu leciono para ensino fundamental de 6º a 9º ano e toco alguns projetos relacionados à Guerra do Contestado, o projeto Curtas Contestados, onde eu trabalho com audiovisuais com meus estudantes, né? E também eu produzo filmes ambientados na Guerra do Contestado, normalmente filmes de ficção. E eu também tenho um canal no YouTube chamado Ensinar Tour, que tem como foco principal trabalhar a Guerra do Contestado em seus variados contextos, que ele no momento está interrompido, mas é uma pausa estratégica para a gente voltar em algum momento. Vai voltar sim. Arthur, você é conhecido por realizar trabalhos com audiovisual aí nas suas turmas, né? Você já utilizou Adeodato em algum momento nas suas produções com os estudantes? Já a gente fez uma referência ao Adeodato, não diretamente ao Adeodato, porque querendo ou não, como eu faço produções audiovisuais que são espelhadas nos aspectos históricos do Contestado, ou seja, eu estimulo os alunos a criarem histórias ambientadas na região do Contestado, a gente tem como referenciais os personagens da guerra. E nesse contexto, a gente vai ter a criação de algumas figuras que se assemelham muito a Adeodato. O caso mais emblemático foi quando, em 2021, nós publicamos um livro de cordéis dos alunos do Cordel Contestado, que era focado na Batalha de Rio das Antas, uma ideia mesmo para popularizar esse acontecimento histórico aqui da região. E num vídeo de divulgação, tinha um aluno que tinha características físicas caboclas, e eu falei, cara, você pode ser o nosso Adeodato aqui. E ele vestiu isso, ele faz uma cara
desbravadora, toda de ataque, de postura de enfrentamento, que dá muito a essas características do que o Adeodato representa, né? Esse cara que está enfrentando o poder instituído, mas também visto como esse demônio muitas vezes, né? Então, os personagens que aparecem dentro desse contexto do Contestado vão ser personagens que vão ter muita ligação com os caboclos, com a luta de resistência, com enfrentamento, com obstinação, que é muito ligada com a forma como a Deodato é representada a partir das abordagens que a gente constrói. A gente debate muito essas figuras, né? Eu diria que ele se cria como digamos, um estereótipo, eu não gosto dessa palavra, mas um estereótipo do que seria um, um guerreiro do contestado, um caboclo obstinado que vai servir de referência como alguém, uma pessoa que não é perfeita, que tem problemas por ser justamente vítima das próprias circunstâncias, né, da guerra, da batalha, mas que também representa o enfrentamento aos poderosos. E aí muitas das histórias têm essa linguagem, elas partem desse pressuposto aí. Certo. Arthur, a gente sabe, né, que o Adeodato é um personagem muito demonizado na historiografia e na memória, né? E pra você, como professor da rede básica de ensino na região, de que maneiras que você aborda essa história do Adeodato e qual a importância de realizar esse trabalho na sala de aula? Ó, eu normalmente faço materiais didáticos para trabalhar, né? Então eu estava abordando a partir dos últimos anos da perspectiva do Tintim. Esse ano eu tô ainda me desdobrando como eu vou trabalhar com o Adeodato, mas nos últimos anos eu venho debatendo. Eu acho que eu vou mais para a construção do personagem Adeodato do que o Adeodato propriamente dito, né? Ou seja, eu não vou falar para eles, o Adeodato nasceu aqui, é assim, ele andou para cá, andou para lá. Eu vou mencionar isso, mas isso não é o principal. O principal é a imagem que se constrói sobre ele. E aí eu gosto muito do dualismo que é colocado pela própria historiografia militar, né? Do flagelo de Deus, a ideia do que está distante do sagrado do monge e no final é o demônio. E eu falo, por que que há esse balanço? Aí eu tento trazer para os alunos o problema da historiografia que é abordada e criada do contestado, que é uma historiografia ainda muito ligada ao bandido e ao mocinho, e é ligada ainda à perspectiva de que o Adeodato representa a bandidagem do jagunçismo. Só que o Adeodato, ele, quando falamos sobre esse dualismo, é justamente para trabalhar a ideia do demônio como uma síntese do ódio, uma síntese do que é o problema sintomático criado pelo governo. Que é o problema que eu digo criado é o governo cria o problema e tem que achar um culpado. E o culpado centralizado é o Adeodato, o bandido Adeodato, o assassino Adeodato. Eu falo, gente, calma, o cara tava numa guerra, era matar ou morrer. O que que vão fazer? Então, e dá muito debate, é muito bacana trazer isso, porque a gente problematiza isso. Eu ainda queria ver se eu trazia alguma coisa da literatura, agora tendo os livros de literatura do Nilson, por exemplo, que podem ser uma abordagem interessante para trabalhar isso. Eu queria aprofundar mais ainda aquela abordagem do Paulo sobre o Adeodato, mas ainda não consegui ter sucesso, porque a gente tem pouco tempo, querendo ou não, é um conteúdo que eu estendo mais no nono ano, porque é um conteúdo programático, mas eu falo muito mais tempo do que se deveria falar sobre ele, né? Se você olhar o conteúdo, mas a gente acaba implodindo o conteúdo porque a gente quer fazer sentido dentro da lógica da região onde a gente vive. E como é que é a recepção dos alunos e da comunidade escolar com essa abordagem, com essas atividades que você faz? Ó, eu acho que dá pra gente falar no sentido da cultura escolar. Desde que eu vim pra cá, eu trabalho aqui há 6 anos. Como eu trabalho, eu me debruço bastante sobre isso e faço esses projetos, a perspectiva dos alunos é muito interessante. E até dos colegas professores. Eu vejo muitas vezes as pedagogas vindo tirar dúvidas e eu volto e meia com os quintos anos, eu faço falas com eles. E eles vão ser meus alunos do sexto ano. Eu faço falas com eles contando sobre a Guerra do Contestado, conversando sobre. As professoras me pedem e eu faço questão de ir, porque houve uma mudança de perspectiva. As pessoas começaram a compreender outros aspectos do contestado, para além dos estereótipos. Isso eu vejo dentro do espaço escolar. E quando os alunos chegam no nono ano, eles são muito curiosos com o contestado, porque tem os filmes para fazer, porque tem os livros que foram feitos, ou seja, tiveram muitos projetos na área de contestado, e eles pensam, pô, esse é o tema do nono ano. Acaba que em história vira, né? Então eles ficam muito curiosos para saber por que que o professor se debruça tanto por contestado. Quando eu falo de personagens específicos,
eles ou se espelham ou eles ficam muito curiosos em relação a esses personagens. Os personagens que dão mais destaque, eles ficam curiosos mesmo sempre é o Chiquinho Alonso, por causa da Batalha de Rio das Antas, e o próprio Adeodato, que vai suceder e vai se transformar nessa figura que vai simbolizar, vai juntar essa, essa, essa síntese do caboclo, né? Então acaba que surgem muitas coisas, surgem muitos debates em relação a essa figura, porque o Adeodato em si só, ele é um personagem interessantíssimo e os alunos ficam muito curiosos. Tem toda uma coisa do conectar-se com a vida cotidiana deles. Então, eu digo assim, é a personificação, a criação do Adeodato, né, nesse sentido, é o que chama a atenção deles. É a indumentária que é colocada nele, nesse sentido. Tá certo. Então, Arthur, muito obrigado pela sua participação. Em nome de todo mundo da produção do podcast, do Estação Contestado. Se tiver alguma consideração final também para fazer para os nossos ouvintes. Eu diria que desenvolver um podcast como esse, ou até para pensar o Adeodato como figura, provavelmente não vai ter muitas respostas, vão ter muito mais perguntas, né? Porque vão surgir cada vez mais coisas para se notabilizarem. Mas eu acho importante destacar que o Adeodato é essa construção, essa síntese do personagem que pode nos dar a chave para entender o que foi a memória dos derrotados do contestado. Então eu acho que é importante, é fundamental um trabalho que nem esse e que se fundamente em mais trabalhos como esse também. E é importante pensar também que muitas das investigações, das construções, das propostas podem partir não só do alto escalão universitário, mas também podem partir das escolas públicas, das comunidades, dos grupos sociais, e que todos eles são fundamentais para contar uma narrativa e que ela possa ser divulgada, difundida e colocada para todas as pessoas da melhor forma possível. E é isso. Seguindo nossa série de entrevistas sobre a memória de Adeodato em contextos escolares, dessa vez estamos aqui com a professora Jaqueline Gontarek. Jaqueline, por favor, pode se apresentar aos nossos ouvintes. Olá, então meu nome é Jaqueline, eu sou professora de História na Rede de Ensino Municipal de Irineópolis, sou professora e moradora aqui do Vale do Timbozinho, Irineópolis. Tá certo. Jaqueline, você como natural aí da região do Contestado, eu queria te perguntar como é a memória do Adeodato na região aí hoje? Então, existem várias versões, né? Existem as versões que ele era mais o bandido, como na época a versão oficial se falava, mas também a gente ouviu muitos relatos assim do herói, aquele que reuniu o povo, que lutava por um ideal comum, aquele que era destemido, que era valente. Então, aquela história do bandido já está um pouco desconstruída. Eu acredito, assim, que agora o foco ele não é que ele foi um herói, mas ele foi um líder que partiu aqui da nossa região, que ele liderou pessoas caboclos aqui da nossa região. Então, eu sempre falo assim, teve os pontos positivos da trajetória dele e teve os pontos negativos, né? Então, aqui a gente percebe, assim, que no imaginário da população já está bem desconstruída aquela ideia negativa, tá a parte mais positiva, sabe? Então, a gente está conseguindo resgatar isso. Jaqueline, você como professora de História já desenvolveu, né, diversas atividades sobre a experiência do contestado, mas em algum momento você abordou o papel de Adeodato nessas atividades? E se sim, você pode contar como é que foi, como é que ela foi recebida pelos estudantes, né? Sim, a gente trabalhou, a gente fez um teatro, na verdade a gente levou os alunos caracterizados para a região da Gruta Santa Emídia. E nesse teatro, os alunos, eles tinham que escolher que personagem que eles queriam retratar nessa ida para lá. Só poderia ir caracterizado, então eles tinham que encontrar. E aí a gente viu que muitos alunos, eles se interessaram em, eu sou Adeodato, quero ser Adeodato. Então, essa ideia, isso foi muito legal. Então, foi parceria com o professor Hamilton Souza, e a gente fez esse dia, a gente levou lá esses alunos, eles foram caracterizados, alguns da região foram a cavalo,
E a gente percebeu, assim, que eles se sentiram incluídos na história, sabe? Foi algo, assim, bem interessante. Uhum. E para você, qual é a importância, né, qual a relevância histórica de se estudar e compreender essa atuação do Adeodato na Guerra do Contestado, em especial nesse contexto escolar? Eu acredito, assim, que a gente precisa trazer a Guerra do Contestado porque nós estamos no lugar que ocorreu a guerra. Então, se o aluno ele não valorizar esse espaço, daqui a pouco a gente vai perdendo os espaços de memória. Então, a ideia é fazer a pesquisa e fazer com que esses alunos se sintam pertencentes a um espaço que ocorreu a guerra e que esses personagens foram gente como eles. O ponto principal é a valorização do espaço onde eles vivem. Perfeito. Jaqueline, então, queria te agradecer em nome da produção do podcast, todo mundo do Estação Contestado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né, a oportunidade e sempre estamos aí para novas descobertas sobre o Contestado e construindo a nossa história, né. Agora, para falar sobre a memória de Adeodato na academia, dessa vez estamos aqui com o professor Paulo Pinheiro Machado. Professor Paulo, por favor, pode se apresentar aos nossos ouvintes. Bom, meu nome é Paulo Pinheiro Machado, eu sou professor do Departamento de História da UFSC desde 1987 e entre 1997 e 2001 eu fiz um doutorado cujo tema principal foi o estudo das lideranças sertanejas do contestado. Então, assim, resumidamente, essa é a minha formação, né? Eu fiz o doutorado sobre o contestado, o Adeodato foi um dos personagens estudados, né? E de lá para cá eu continuo estudando, né? Mas mais para o período anterior ao conflito, né? Eu tenho estudado a questão fundiária do contestado. Antes eu já tinha estudado o federalismo naquela região, que acho que é uma vertente política importante que precede o contestado e tem o seu desdobramento também nesse movimento, né? Então, assim, resumidamente é isso. Professor, no seu livro você dedicou um capítulo inteiro para falar do Adeodato e da demonização que ele sofreu. Para você, qual a importância de revisitar essa memória demonizada? Acho que é fundamental, né? Porque a partir da demonização do Adeodato se faz uma condenação moral de todo o movimento sertanejo, como sendo uma sequência apenas de atrocidades, de crimes e de violência, né? De reforço do discurso tradicional do fanatismo e do banditismo, né? E é uma mistificação, é um exagero, né? A gente nota assim que até há um processo de memória que vai acentuando, né, essa demonização do Adeodato, né? Depoimentos colhidos pelo Vinhas de Queiroz e pelo Douglas não são tão ruins assim ao Adeodato. Nos anos 80 e 90 eles vão se agravando. Tem determinadas imagens que eram atribuídas ao Capitão Rosinha, né? Ou seja, qual é a imagem? A imagem é aquela que, bom, a guerra foi um horror. A imagem da suprema crueldade é quando pegavam uma criança de colo, um nenê, das mãos da sua mãe, jogavam para cima e esperavam com a espada, né? Isso foi atribuído aos militares. Nesses depoimentos iniciais. Nos depoimentos iniciais. No final diziam que era Adeodato que fazia isso, né? Então, assim, eu acho que há um movimento de memória da própria oligarquia local, né, de demonizar esse personagem, né, que era um personagem insubmisso, né, e irredutível, né, à lei e à ordem, né, mas também existe uma memória dos sobreviventes dos redutos, que é uma memória da derrota, que é uma memória de quem quer ser aceito de volta pela sociedade e que vai dizer que, minha família estava lá dentro, mas assim,
O Adeodato era muito brabo, então a gente não tinha muita opção, tinha que seguir as ordens dele, tal, porque sabe como é que é? Todo mundo foi levado à força e tal. Não, assim, era usado, né, esse tipo de argumento para como é uma submissão, porque o grande problema de memória é que o movimento foi derrotado, né? Então, assim, as pessoas vão ter que se apresentar. Isso aparece até nos primeiros relatos dos autos de prisão e perguntas que o Exército faz com vários remanescentes do contestado. Então, todos vêm com um relatório, uma fala muito semelhante, né, de que foram levados à força para o reduto e lá estavam sob o domínio do Adeodato, né? O reduto de São Pedro chegou a ter 10 mil pessoas. 10 mil pessoas estavam sob domínio de um indivíduo. Isso é muito estranho, né? É muito exagerado, né? Então, assim, é claro que foi uma construção para colocar todo o peso da responsabilidade em cima de um personagem, né? Conta até uma história que eu não sei se é verdade, mas é uma ficção muito interessante, que é a seguinte, mas é ficção, né? Ficção. Adeodato simulou a própria morte e mandou os seus seguidores ver a reação das pessoas, né? E aí aqueles que vibraram e fizeram festa e tal, ele mandou pegar. Mandou executar. Assim. Então, Adeodato tinha essas habilidades no uso dos mecanismos de poder, né? Alguns dizem que ele também tinha uma especial relação com as crianças, né? Até declamava, cantava para as crianças e tal. E assim, muitas crianças bombeavam as próprias famílias, ou seja, espionavam as próprias famílias, né, para dizer para o Adeodato se alguém estava querendo fugir e tal, ali e tal. Então, evitando anacronismos, né, o Alfredo Lemos, que é um tropeiro de curitibanos, comerciante, ele chamava Adeodato do Stalin dos redutos, né? Mas, em alguns momentos, a prática do Adeodato era do Mao Tse-tung dos redutos, né? Porque funcionava algo semelhante a uma revolução cultural, né? Onde os jovens estão querendo denunciar a fraqueza dos velhos e tal, né? Mas assim, é uma experiência radical, né? De ruptura com o mundo, uma luta muito difícil, onde certamente esses impasses apareceram na vida dos redutos, né? Então, o Adeodato ele não fugiu da sua responsabilidade. Ele tomou as decisões. Eu acho que o problema maior sempre dos perfis biográficos, a gente estava até conversando antes, né, é quando tentam fazer uma apologia de um personagem, né, e transformá-lo num santo e tal, ou tentam fazer uma demonização completa e transformá-lo num demônio, né, e tal, né. E, no entanto, os personagens históricos não são nenhuma coisa nem outra, né? Os personagens históricos são seres humanos, como quaisquer outros, né? Com seus problemas e defeitos. O Adeodato matou gente no reduto, né? Mas ele matou porque ele estava numa posição de comando. E não foi o único comandante a matar. Todos os chefes, num momento ou no outro, tiveram esse dilema, né? Quem matar, quem poupar. Né? São dilemas que acontecem durante uma guerra, né? Então, Adeodato foi um comandante muito hábil, não só na defesa de Santa Maria. Por 4 meses ele segurou a coluna sul do exército, que era a maior de todas, vinha de curitibanos, que não passava aquele desfiladeiro de entrada do reduto de Santa Maria, né? E depois da destruição de Santa Maria pela coluna norte, né, ele reorganizou o grupo, né? Bom, tem outros 3 redutos, ele não tinha comando sobre os outros redutos, mas sobre o reduto de São Pedro, que foi crescendo, né, ele manteve ainda a chama do movimento foi mais um ano de guerra, quase mais um ano, né, um pouco menos de um ano. Mas ali, né, o pós-Santa Maria implica também numa radicalização das tropas do governo, né? Ou seja, em maio de 15, há uma possibilidade de conciliação que é pensada pelo Setembrino de Carvalho, que é afastar o coronel Albuquerque da chefia de curitibanos para atrair aquele chamado partido fanático moderado, como chamava o Setembrino de Carvalho,
Partido Fanático Moderado, entre aspas, né, que era uma denominação usada pelo setembrino, que é para atrair aqueles sertanejos que queriam negociar com o governo. É o caso do partido do Eusébio mesmo, né? Então, assim, a Deodato sabe de tudo isso, né? Então, ele está agindo sob a pressão dessa possibilidade de negociação. Albuquerque é afastado, assume a prefeitura de Curitibanos um vice que é muito próximo, né, das famílias que estão no reduto, né? Era o antigo federalista, inclusive, agora me deu branco o nome dele. Mas não prospera essa negociação. Não prospera. Setembrino recolhe a maior parte das tropas federais e diz que os redutos remanescentes devem ser reprimidos pela polícia e pelos vaquianos. E aí a repressão é mais violenta ainda. Aí pioram as condições de guerra. Sim. É isso então, professor Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Em nome de todo mundo da produção do podcast, do Estação Contestado. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Eu agradeço muito pelo convite, pela lembrança do meu nome e pela iniciativa. E parabéns pela iniciativa de vocês, né? É uma iniciativa muito importante e é um personagem que eu vejo com muito carinho, né? Não só pela figura complexa que foi, né, o Adeodato, mas pela importância dele para a história do Brasil, né? Assim, acho que ele é um personagem da história do Brasil muito importante. Obrigado. Dando sequência na nossa série de entrevistas, agora estamos aqui com Antônio Carlos Popinhac. Antônio, por favor, pode se apresentar aos ouvintes. Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos Popinhac, eu sou de Curitibanos, nascido em Curitibanos. Sou professor, sou historiador, pesquisador e trabalho atualmente no Museu Histórico Antônio Grânima de Souza de Curitibanos. E tenho pesquisado por vários anos a história regional da região aqui de Curitibanos, Planalto Catarinense e algumas histórias aí que fizeram parte do passado e que às vezes ficaram esquecidas aí com o passar do tempo. Certo. Professor, então, a gente sabe, né, que o Adeodato ele é esse personagem que tem essa trajetória muito controversa, né? E eu queria saber se você considera que existe uma importância em estudar essa trajetória do Adeodato hoje. É importante, sim, claro que é importante estudar, né? Só que nós temos que tomar cuidado quando nós falamos em estudar, estudar e verificar os prós e os contras, né? Ver as características, ver a capacidade que ele tinha, capacidade cognitiva, né? Nós sabemos que ele era um rapaz simples, que tinha nascido lá no Cerrito. Depois ele foi com o pai dele, a família foram morar em Trombudo. E lá eles conheceram o Manuel Pepes do Vale, que também era apelidado de Neco Pepes, que era compadre do pai dele. E lá esse Adeodato cresceu e também se tornou até capataz desse Neco Pepes. E no final das contas, quando ele já estava lá no comando do Reduto de Santa Maria, ele acabou indo até a residência desse Neco Pepes e acabou roubando lá mercadorias e houve até a morte desse Neco Pepes, né? Alguns atribuem que foi ele mesmo que assassinou Neco Pepes. E ele confessou em depoimento ao delegado de Canoinhas que ele tinha matado muitas pessoas, né? Tinha matado muitas pessoas e provavelmente ele chegou lá na fazenda, em Trombudo. Talvez eles não atenderam bem ele ou não queriam fornecer a mercadoria e ele partiu assim para a violência, né, para tentar arrancar meio que na marra as coisas. E professor, como é a memória de Adeodato a partir do Museu de Curitibanos? Certo. Nós temos aqui no museu alguns documentos digitalizados, mas essa digitalização foi feita pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esses documentos. O processo
do julgamento do Adeodato. Inclusive tem um livro que o Paulo Pinheiro Machado editou, né, sobre esse processo do julgamento dele aqui em Curitibanos. Temos também alguns documentos, todos digitalizados pelo Tribunal de Justiça aí do Estado de Santa Catarina. Mas nós não temos assim algum documento específico que fale dele, uma biografia, algo assim que pudesse, uma certidão de nascimento, alguma coisa assim, nem um atestado de óbito. Nós não temos um documento assim especificamente dele assim. E aqui em Curitibanos, conforme os anos vão passando, né, nós temos uma certa resistência da população, principalmente dessa geração mais nova, em preservar e manter a história. Então o nome de Adeodato Manuel Ramos, se você sair nas ruas de Curitibanos com o microfone e for perguntando para a população aleatoriamente, eu tenho quase que certeza que a grande maioria absoluta nunca ouviu falar desse nome, né? Mas por isso que eu acho muito importante assim, lembrar dele assim, porque muitos erros que foram cometidos no passado poderão ser evitados, né, com este estudo, né? Então você considera que tem uma falta assim, dessas questões de memória em Curitibanos? Sim, não somente sobre o Adeodato, mas a própria guerra do contestado mesmo. As pessoas elas misturam às vezes, a grande parte da população de curitibanos, eles misturam as coisas. Misturam os personagens, misturam as datas, misturam as épocas, e isso é muito ruim. Agora, quanto ao Adeodato mesmo, segue aquela premissa, né, que uma grande maioria, principalmente da geração mais nova, né, nunca ouviu falar dele, mas ele, como líder lá dos redutos, do reduto de Santa Maria, né, e depois que o reduto de Santa Maria foi destruído, é uma grande dificuldade, né, conservar este conhecimento, esta memória e passar adiante. É isso então, professor Popinhac, muito obrigado pela sua participação em nome de todo mundo da produção do podcast, todo mundo do Estação Contestado. Muito obrigado. Não, eu agradeço também, né, a lembrança do meu nome, e quero dizer que nós estamos sempre à disposição. O Museu Histórico Antônio Grânima de Souza sempre está com as portas abertas para receber todos, né, principalmente pesquisadores e pessoas interessadas à história, né, com a história, e desejamos sempre muito sucesso para todas as pessoas que buscam o conhecimento. Existem muitos fragmentos e muitos quebra-cabeças que às vezes nós precisamos pensar e ponderar bastante, né, para que nós possamos montar eles da maneira correta. Precisamos também cuidar para que não haja injustiças, né? E como historiadores nós não podemos ter viés e nem lado, né? Nós precisamos cuidar para que a história seja replicada sem tomarmos partido do lado A ou do lado B, tá bom? Agradeço muito. Seguindo nossa série de entrevistas sobre a memória de Adeodato na academia, a entrevistada da vez é a professora Analice Branquer. Professora, por favor, pode se apresentar aos ouvintes. Pois não. Meu nome é Analice Branquer, eu sou historiadora, escritora. Eu trabalho com as aproximações e os distanciamentos entre história e literatura. Minha pesquisa, ao longo da minha vida acadêmica, é essa. Eu fiz mestrado em literatura brasileira na UFSC, trabalhei no mestrado com o poeta Hernani Rosas, que foi um poeta daqui de Santa Catarina. No doutorado que eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul, eu trabalhei com os romances de Carvalho Guimarães, que foi um escritor português que veio para o Brasil no século XIX. E é isso, fui professora
durante 30 anos no Colégio de Aplicação da UFSC, fiz algumas inserções na graduação, na pós-graduação, e aqui estou. Professora, ano passado você lançou o livro Adeodato Manuel Ramos, Tropeiro, Trovador, um comandante negro na Guerra do Contestado. Você pode falar um pouco mais sobre como foi o processo de construção do livro e o porquê da escolha de Adeodato? Beleza. Então, esse meu ensaio afrobiográfico sobre o Adeodato, ele vem de uma... Ele é uma vertente de um livro que se chama um livro do Paulo Pinheiro Machado, que foi a tese de doutorado dele, sobre as chefias do contestado, né, dos chefes do contestado. Por que o Adeodato no livro do Paulo? O livro do Paulo traz um capítulo inteiro sobre o Adeodato. E há 25 anos atrás, quando o Paulo lançou esse livro, me chamou muito a atenção o poema do Adeodato que o Paulo publicou no livro. Foi a primeira vez, claro, eu já conhecia a história do contestado, já conhecia um pouco sobre Adeodato, como professora, como historiadora, né? Mas foi a primeira vez que eu tive contato com um poema do Adeodato. E aquilo, na época, me chamou muito a atenção, né? Um poeta no meio dos revolucionários do contestado. E aquilo ficou durante muito tempo. Depois foram vários trabalhos, várias pesquisas. E Adeodato sempre ali comigo. Depois... a partir da tese do livro do Paulo, eu descobri o livro do Euclides Filipe, né, que recolheu várias trovas, vários poemas, além de contos e lendas, durante o contestado. Eu fui lendo, e o tempo foi passando. E aí, depois de aposentada, quando a gente tem mais um tempo para se dedicar, eu disse, puxa, vou pesquisar um pouco mais sobre os poemas do Adeodato. E veio daí, né? E somou-se também a uma interlocução com o Fábio Garcia, que é editor da editora Cruz e Souza, e que o Fábio iniciou há 2 anos atrás, ou 3, uma coleção chamada Ensaios Afrobiográficos, que eu acho muito bacana. Então, eu pensei, bem, vou trabalhar um pouco mais com a Adeodato e propor ao Fábio a publicação. Ele topou e saiu o livro. Certo. E, professora, nesse livro você coloca o Adeodato num contexto bem específico, né, que é um contexto afroliterário catarinense. Você pode falar um pouco mais sobre como foi essa escolha, como inseriu ele nesse contexto? Posso. É o seguinte, eu organizei 5 volumes sobre a história de Santa Catarina, né? Então, foram mais de 50 historiadores que publicaram, que eu li atentamente os capítulos dos livros deles. Eu organizei com outras pessoas, com o Vanderlei Machado, com a Silvia Arden, com o Reinaldo Long, com vários colaboradores e muitos autores. E esse período, no último livro que organizamos, que foi de 2022, com Vanderlei Machado, a gente trabalhou o Brasil na Primeira República. E ali tem um capítulo que é do Fábio Garcia e do João Nogueira, que eles trabalham os negros no pós-abolição, com outro viés, né? E aí eu digo, vou trabalhar o Adeodato nesse contexto do pós-abolição, né? Tem essa questão muito debatida, se o Adeodato era negro ou era indígena. Eu estou falando da cor da pele, porque cor da pele não existe a categoria mestiço em cor da pele, não existe a categoria caboclo em cor da pele, né? Existem brancos, negros e amarelos, indígenas. Os indígenas não gostam de se ver como amarelos, se veem como indígenas, que não é uma cor, mas é uma referência cultural. E, bem, Adeodato é branco, ele não é. Ele é negro, ele é indígena. De todo modo, essa não é uma questão determinante, a cor da pele das pessoas, né?
mas é determinante também, no caso do Brasil, dado o racismo que existe com relação aos não brancos, né? E, lendo nos jornais da época, tem aquela única figura, temos uma única imagem de Adeodato. A única foto conhecida, né? A única foto conhecida dele. E, bem, na foto, a meu juízo, se apresenta uma pessoa negra, né? Os jornais da época o descrevem como um autêntico guarani, algumas denominações o veem como um índio. Não uso a expressão caboclo, tá? Eu estou usando a expressão indígena. E aí tem esse debate, né? Se era negro. A única imagem que se tem dele, volto a dizer, é como uma pessoa negra. Os estudos do Flávio Wieck e do Eloy Muchalowski, eu nunca sei, me perdoa, Eloy, não sei dizer direito o seu sobrenome, que inclusive participam do livro sobre Santa Catarina na Primeira República, eles dizem que, na época, havia muitas relações interétnicas entre indígenas e negros. Então, é perfeitamente possível que a mãe ou o pai de Adeodato tivesse uma origem negra ou indígena, né? De todo modo, como já vimos, a única foto que tem dele é de uma pessoa negra. E a foto que se tem dele é uma foto muito particular, porque retrata um determinado Adeodato preso. Né? Adeodato não foi aquilo que a foto está transmitindo. Adeodato foi muito mais. Ele foi um homem guerreiro, lutador, com seus acessórios, né? E o Fábio Garcia, que é o editor da Cruz e Souza, e eu tivemos uma preocupação muito grande no cuidado dessa foto. Tanto que na capa do livro, que foi feita pelo artista plástico Bruno Barbie, que é um artista plástico conhecido aqui de Florianópolis, ele faz muitos grafites de pessoas negras na rua. O Bruno Barbie, ele trabalhou o Adeodato a partir da foto do jornal, mas com outros símbolos, né? O símbolo de um vaqueiro, de que usava lenço, que usava chapéu. Então, a gente teve cuidado também com com esse visual, não é visibilidade, com esse visual dado ao Adeodato. A questão de inseri-lo entre os escritores afro-catarinenses da época, né, que foi a pergunta. Nos últimos anos, a historiografia, não só a historiografia, mas também a historiografia, tem retrabalhado muito o que foram os negros no pós-abolição. E esses trabalhos foram feitos e são feitos por autores e autoras negros, o que dá um outro caráter diferente de nós brancos, né? E essas pesquisadoras e esses pesquisadores têm trazido digamos, resistência, um outro papel dado aos negros que não o papel de submissão, de subserviência, de subempregados, que, né? Houve muitos negros que continuaram sendo super explorados, praticamente em regime de escravidão, não eram pagos pelo seu trabalho. Muitas mulheres foram trabalhar de lavadeira, né, super mal pagas, mas houve um movimento negro de resistência, de intelectuais. Tivemos grandes intelectuais de Cruz e Souza, que é o que sempre lembrado, mas tivemos Antonieta de Barros, Leonor de Barros, Ildefonso Juvenal, enfim, muitos escritores intelectuais, professores, jornalistas, músicos, pintores negros, nesse período da Primeira República, que é o pós-abolição. E aí eu tentei inserir o Adeodato nesse contexto do movimento dos negros em movimento na Primeira República, e ele mais como poeta que foi, né? O trovador que fez versos belíssimos, embora poucos versos, né? Falarei disso mais tarde. 5 poemas dele só foram resgatados, mas os versos dele são de muita força. E, detalhe, em duas dessas décimas, ou trovas, ou repentes, ele se vê como negro. Ele diz: negro bom da minha raça.
Então, eu acho que essa é uma frase que expressa que, pelo menos, ele se via em algum momento como um negro. Perfeito. É isso então, professora Ana. Muito obrigado em nome de todo mundo da produção do podcast, do Estação Contestado. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a você, Hélio, pelas perguntas, pela construção das perguntas, que foi todo o pessoal, a Carla, o Vitor, né, todo o pessoal que elaborou as perguntas. Acho muito importante o trabalho de vocês, né? A equipe de estudantes e pesquisadores da Estação Contestado. E eu acho bacana o trabalho de vocês, além de toda essa outras visões que vocês estão trazendo ao movimento do contestado, as diversas ramificações. Eu acho muito bacana, admiro muito o trabalho de vocês e foi um prazer. Eu passei no teste do podcast. Sim, tá certo. Obrigado, professora. Para finalizarmos nosso podcast e as discussões sobre história e memória, dessa vez nossa conversa é com o professor Rogério Rosa Rodrigues. Professor, por favor, pode se apresentar aos nossos ouvintes. Meu nome é Rogério Rosa, sou professor de Teoria da História na Universidade do Estado de Santa Catarina desde 2011, atuo na graduação e na pós-graduação, pesquiso a história da Guerra do Contestado há muitos anos, desde que eu fazia a graduação, e atualmente coordeno o grupo que é um grupo de pesquisa e de extensão chamado Estação Contestado. Professor, quais são os desafios de pesquisar a trajetória de um personagem como Adeodato? Os maiores desafios são as imbricadas e as confusões que existem hoje entre história e memória de Adeodato. São camadas que estão assim acumuladas umas sobre as outras, em que a gente não sabe onde é que começa a memória e termina a memória e começa a história, onde começa a história e termina a memória. Porque como um personagem e um sujeito das classes populares, poucas fontes foram deixadas, registradas e permaneceram ao longo do tempo sobre Adeodato. Logo, o que nós sabemos dele, de um lado, é aquilo que os documentos oficiais registraram sobre ele, e, por outro lado, aquilo que a memória social da comunidade fixou ao longo de mais de um século acerca dele. Essa memória social, por sua vez, também tem como uma fonte as próprias notícias da época, as notícias oficiais da época, como, por exemplo, as notícias de jornais, né? Então, vejam vocês, nós temos um sujeito que teve uma experiência de carne e osso, que nasceu, que foi batizado, que casou. Batizado mais de uma vez, né? Mais de uma vez, inclusive. Casou, teve mais de um casamento. E que teve uma vida antes de ser líder desse conflito importante que nós chamamos de Guerra do Contestado. Teve uma trajetória anterior a isso. Adeodato era um sujeito comum muito antes da Guerra do Contestado. Então, não é à toa que a história dele antes da Guerra do Contestado é a fase mais difícil de se abordar, né? Porque ele vai passar a aparecer na documentação exatamente quando ele fura, né? Quando ele fura essa bolha de silêncio e vai ser uma liderança na Guerra do Contestado. Assim como ele, muitos outros sujeitos comuns, né? Um tropeiro, um sujeito comum que vivia na região, de famílias pobres. Então, o Adeodato, o grande desafio é esse: achar documentação sobre ele e tentar, dessa documentação, balancear, né, o que é memória e o que é história. Certo. E então, sobre isso, né, sobre a história desse sujeito comum, do Adeodato e do que ele se torna depois da Guerra do Contestado, né, qual que é a importância de trabalhar essa história dele pro contestado e para a historiografia de modo geral? Para o contestado, eu diria que o Adeodato é fundamental pela força e pela presença e pelo que ele significou na história do contestado, né? A própria historiografia do contestado não deu conta, por exemplo, de pensar o Adeodato para além da liderança de um comandante
quase que militarizado, né? Um comandante que tomou decisões importantes, algumas muito polêmicas, como vocês aqui acompanharam o podcast até agora já sabem, mas que teve um papel como comandante de estrategista, de liderança fundamental na história do contestado. O Adeodato, na própria historiografia, é abordado nesse papel, o comandante que assumiu. Mas, por exemplo, a face do Adeodato, que era um devoto de João Maria, que tinha um pai capelão, que tem uma trajetória religiosa, essa trajetória do Adeodato e essa faceta do Adeodato como devoto do monge, como devoto de São Sebastião, que ele cultuava muito, essa própria historiografia não deu muito conta até agora, né? A própria historiografia também se encantou pelo Adeodato comandante. Sim. Né? Então, eu penso que abordar a história do Adeodato da forma como ela foi abordada nesse podcast traz essa contribuição historiográfica, entre outras, né? Porque também a própria história do Adeodato, alguns momentos da história dele, depois do comando, quando ele é preso, a fase que ele está na cadeia, é pouco conhecida na historiografia, e as descobertas feitas pelo grupo, coletivamente, pelo grupo Estação Contestado, das brigas, né, dos conflitos que ele teve durante o período de prisão, isso a historiografia não tinha abordado ainda. Então, há aqui uma contribuição historiográfica importante para a história da Guerra do Contestado, além de retirar essa imagem de demônio, de facínora, né, que paira sobre ele, inclusive na historiografia, né, em uma parte da historiografia. Em relação à importância dele para a historiografia geral, eu diria que Adeodato nos coloca diante de alguns desafios para a história do tempo presente. O primeiro deles é pensar como abordar esse sujeito importante, polêmico, sem cair numa romantização da sua história e da sua trajetória, colocando ele como um líder, apenas como um líder que foi estrategista, que assumiu. Quer dizer, como colocar ele como um sujeito de carne e osso. Sim, sem cair em extremos. Né? Sem cair em extremos. Então, assim, de um lado, não romantizar o Adeodato, tampouco demonizar o Adeodato. Então, esse é um primeiro desafio que eu acho que é para quem trabalha com personagens polêmicos como ele. Mas, para além disso, também tem uma questão ética, né? Como abordar os casos em que Adeodato teve que executar pessoas. Isso é um problema para nós, historiadores, resolvermos. Sim. E que não cabe a nós hoje julgar se o Adeodato é culpado ou inocente. O que cabe a nós hoje é refletir sobre esse sujeito limite, né? Esse sujeito que está aí teve essa trajetória. E como nós vamos dar conta de contar essa trajetória. Além disso, tem também um outro papel para a historiografia, que há uma memória social sobre o conflito do contestado. A história, ela também é pesquisa feita na academia, mas ela também e nós temos uma grande preocupação, que ela chegue lá na sala de aula para ser ensinada para as crianças. Como ensinar a trajetória desse personagem tão controverso que é o Adeodato na sala de aula? Sim. Sabe? Na universidade a gente está falando para um público. E para as crianças? Sala de aula é completamente diferente. Completamente diferente. Novamente, como colocar o Adeodato em sala de aula para crianças de 11, de 12 anos, para adolescentes de 16 anos, sem romantizar e sem demonizar. Então, eu penso que um personagem como Adeodato nos coloca nesse desafio. É um desafio e uma responsabilidade, um posicionamento que nós precisamos ter sobre ele, porque a nossa análise ela não é uma análise imparcial, ou seja, nós temos posição, sim, nós precisamos nos posicionar sobre esse sujeito sem julgá-lo, né? Não só ele, como qualquer outro sujeito da história, mas precisamos nos posicionar. E esse posicionamento, no caso do Adeodato, que é esse caso limite, realmente é um posicionamento que tem
alguns itens um pouquinho mais complicados do que um outro personagem. Se a gente pensa outros personagens da história do Brasil, né? O caso dele é bem mais complexo. E eu acrescentaria ainda uma contribuição também do Adeodato, de pensar o Adeodato hoje na memória social. Né? Porque a gente abordar um sujeito como o Adeodato hoje é também atuar na reconfiguração da memória social da história da Santa Irmandade ou da Guerra do Contestado na cultura histórica local e nacional, mas principalmente local. Né? Ou seja, o Adeodato, ele é uma espécie de um sujeito que sempre foi trabalhado como representando o movimento. Então, há nesse momento na região, especialmente no grupo de educadores e educadoras caboclas do Contestado, que é um movimento importante que reúne professores, lideranças comunitárias, que tem feito trabalhos incríveis, como peças de teatro, desenhos, atividades... Que não são educadores só da história, né? É interdisciplinar. Né? Exatamente, nos museus. Há nesse momento, a gente está vivendo talvez nos últimos 10 anos, desde as comemorações do centenário do Contestado, de 2012 para cá, uma reconfiguração da memória do Contestado. Nessa reconfiguração, Adeodato é fundamental, mas ao mesmo tempo é o espinho no pé de todo mundo. Né? Porque assim, a reconfiguração passa por valorizar as dimensões. E aí quando chega nele, né, fica... Aí, exatamente. A gente já tem alguns movimentos nesse sentido. É bom a gente lembrar que na Escola 30 de Outubro, lá de Lebon Regis, foi feita uma peça. Um jovem já interpretou Adeodato com muito orgulho. Nós tivemos uma publicação do professor Nilson Fraga, que fez uma série de romances históricos sobre o Adeodato, né? Já reconfigurando. Então a gente já tem alguns movimentos menores, assim, que eu diria subterrâneos, de reconfiguração da memória do Adeodato. Mas, no geral, ainda é um tabu falar sobre o Adeodato na memória social. Então, eu penso que esse trabalho que está sendo feito, que foi o trabalho de pesquisa do podcast, e também a divulgação dos resultados disso nesse formato de podcast, ele também vai ter um papel que, além de historiográfico, ele é político, social, porque ele vai atuar na reconfiguração da memória lá. As pessoas que ouvirem esse podcast, que está muito bem fundamentado numa pesquisa histórica, que está muito bem dialogado e refletido entre nós sobre a escolha das palavras, sobre o roteiro, sobre como conduzir, como pensar esse sujeito, vai chegar lá na comunidade. E eu espero que, ao chegar lá na comunidade, ele também contribua para a reconfiguração, esse processo de reconfiguração da memória social do Adeodato na própria comunidade. É porque o Adeodato não significa necessariamente que só ele foi demonizado, né? Mas ele, enquanto líder, ele passa a demonizar o movimento como um todo, né? Junto com ele. Exatamente. O Adeodato é visto como uma espécie de uma metonímia, né? Assim, a parte pelo todo, né? Assim, falar do Adeodato é meio ambíguo, porque assim, a gente tem um movimento que está tentando pensar a história da Guerra do Contestado numa chave positiva, mas, ao mesmo tempo, mesmo dentro das pessoas bem intencionadas, que têm trabalhado com o Contestado nessa perspectiva, mesmo elas, quando chegam no Adeodato, dizem assim, mas aqui a gente teve um problema. Né? Porque, só que a maior parte das pessoas, eu acho que às vezes não se dão conta que desde o início do século XX, desde a atuação do Adeodato no fim do conflito, ele já vinha sendo abordado como uma parte do todo, ou seja, ele é como se ele fosse o próprio Contestado, o próprio movimento, ele representa todo o movimento. Como teve nas várias notícias, né? O líder dos fanáticos, né? O fanático Adeodato, o bandido, né? Exatamente. Que representa o bandoleiro, o movimento de banditismo. Exatamente, o Adeodato é um personagem. Obviamente que não é qualquer personagem, ele foi um comandante importante, mas ele atuou no final do movimento, né? No final da Santa Irmandade, ali no momento de grande repressão. Logo, o Adeodato, isso não minimiza a atuação dele, mas também
tomar a trajetória do Adeodato, né, como a trajetória de toda a Santa Irmandade é um equívoco, né? É um problema. Como ignorar o papel de Teodora, que foi praticamente os sonhos de uma menina de 11 anos que deu origem à criação das Cidades Santas? Como ignorar o papel da Querubina, que era devota de São João Maria, que era avó de Teodora? Como ignorar o papel de um Benvenuto Baiano, né? Ou seja, nós temos tantos sujeitos fortes, importantes na Guerra do Contestado, mas aí se elege um, e aí aquele que é visto como pior, como representante de toda a história. Né? Por que não se elegeu, então, a Teodora como a figura? Né? Por que se elegeu? O fato dele ter sido o último líder contribui para isso. Né? O fato dele ter sido aquele que esteve no final do conflito. Né? Mas há dois grandes bodes expiatórios do contestado. Adeodato é um deles e José Maria é outro deles. Né? José Maria também foi visto como, dos monges todos, é aquele que levou as pessoas a um conflito com o regimento militar, que era mal intencionado. Né? Aí há toda uma... O farsante. O farsante, monge, exatamente. Há toda uma... que é um falso curandeiro. Aí se espalhou um monte de histórias, né, sobre o José Maria, de que ele teria abusado de crianças, né, de que ele tinha sido preso. As fontes até agora não nos deram... não tem fundamento, né? Exatamente. Então, assim, você tem... Para o início do conflito, você tem um bode expiatório, que é José Maria. Então, os outros monges, todos eram santos, mas o José Maria era um mau elemento. Que, curiosamente, estava ali no início do conflito. Exatamente. Né? E o Adeodato, que está no final. Exato. Né? Então, você isola esses dois personagens, né, como os personagens representantes de um conflito. E um conflito que teve a dimensão de uma rebeldia popular contra o coronelismo, contra a Estrada de Ferro. De luta pela terra. De luta pela terra, que também é outra característica importante, né? Pensar como a Santa Irmandade hoje, ou como as memórias, ou os usos políticos da história do contestado da Santa Irmandade têm aparecido no presente, têm aparecido tanto na luta pela terra, têm aparecido numa defesa da natureza, têm aparecido numa prática de devoção e de religiosidade popular que mantém o batismo doméstico, que cuida das nascentes de água, que prega pela pequena propriedade, pela uma diversidade de cultura. Isso tudo é colocado dentro de uma tradição de devoção de São João Maria. Personagens do contestado são lembrados nesse contexto, mas Adeodato não. E é interessante, né? Porque Adeodato foi um tropeiro. Adeodato vinha da terra, era um homem de pequenas propriedades. Então, não reivindicar a memória desse homem, a luta desse homem, a trajetória desse homem no presente, me parece até uma certa injustiça histórica com ele, com a sua própria trajetória. Obviamente que não era um santo, não é o caso aqui, como a gente vem dizendo, mas ele tem um papel importante, ele tem uma trajetória importante como muitos outros. Sobre isso, para finalizar, eu queria falar sobre... Você falou sobre a questão do posicionamento, né? E essa questão de confrontar as fontes de uma maneira crítica, né? Porque isso a gente acaba entrando um pouco na questão da história pública, né? De mostrar ao público o fazer historiográfico, né? Então, a gente fala sobre história, né? Somos historiadores, mas são formas que a gente mostra como a história, o que a história tem a contribuir a esse debate, né? E a gente mostra como a história contribui a esse debate, né? Então, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, sobre essa questão de movimentos como esse podcast e outros movimentos sobre o contestado, história em geral, que mostram como a história contribui para os debates que ela se propõe. Eu acho que aqui tem um cruzamento muito legal entre história do tempo presente e história pública, né? Porque a história do tempo, quando a imagem que as pessoas têm da história é de que a história é a narrativa profissional feita na academia sobre o passado que passou, né? Então a primeira coisa que a gente está trabalhando com Adeodato
e está trabalhando com a história do contestado, mas a gente está falando de histórias que se repetem, de histórias que se mantêm vivas. Não só se repetem, em algumas delas, elas se prolongam no tempo. Então, a execução de presos em prisões e penitenciárias é uma marca da nossa cultura política no Brasil, infelizmente, né? Isso se repete, aliás, não só se repete, como isso se mantém. Eu diria que nem se repete, isso se mantém no tempo, né? Então, quando a gente está falando, além disso, quando a gente está falando da Guerra do Contestado, nós estamos falando de uma memória viva, de pessoas que até hoje mantêm as grutas do monge com devoção ao santo, fazendo pedidos, que preservam as nascentes, os olhos d'água de São João Maria, que fazem os batismos domésticos, que benzem as crianças. Isso sobreviveu no tempo, isso foi mantido no tempo. Então, falar da Guerra do Contestado é falar do presente. E pensando, então, em a história do tempo presente, está abordando nessa perspectiva temporal de um tempo alargado, né, de um tempo que é expandido. Ele não é linear, cronológico, com o passado lá atrás, e o presente, posteriormente futuro, né? Exatamente. É uma outra perspectiva. Outra perspectiva de tempo quando a gente olha ele nesse ângulo, né? E a outra coisa é a história pública. E aí a história pública que você menciona, Hélio, ela é interessante, porque, veja você, a gente tem feito aqui no Estação Contestado já há algum tempo um trabalho com as comunidades remanescentes do contestado. É um trabalho colaborativo com essas comunidades. Nós fizemos uma exposição junto com a comunidade. E esse podcast, eu diria também que ele é não só uma história para o público, para falar de desenvolvimento para a gente contar a história do Adeodato a partir de uma pesquisa densa que foi realizada aqui no nosso grupo de pesquisa e de extensão, mas ele também foi feito com o público. Por quê? Porque, primeiro, que é uma demanda que a gente vê e que a gente observa. Quer dizer, nós sabemos que a memória do Adeodato está sendo revisitada porque nós estamos lá. Uhum. Né? Então, assim, há uma demanda nesse processo que é a primeira parceria nossa com a comunidade. Além disso, nesses 8 episódios, vocês, pelo menos nos 7 episódios anteriores, vocês devem ter observado que nós incluímos professores da rede básica de ensino como personagens desse podcast para falar como é que eles estão lidando com a Guerra do Contestado e se eles trabalham Adeodato em sala de aula. Nós incluímos lideranças comunitárias, o Gilson passou por aqui, né? O Carlos Nedi passou por aqui, né? São lideranças comunitárias, uma no município de Fraiburgo, outro no município de Lebon Regis. Então, é uma produção feita com o público. Não é apenas uma produção de pesquisadores do contestado para o público. Né? É uma produção feita com esse público. Isso é uma marca da história pública que a gente vem fazendo aqui. Isso é uma marca da história pública do Estação Contestado, que só é possível porque quando a gente convida Gilson, Carlos Nedi, professores da rede básica de ensino e muitos outros que nós poderíamos ter convidado, esse convite, ele não é um convite assim extemporâneo, que a gente, vamos pesquisar quem. Não, essas pessoas são parceiras nossas. Estão em contato. Né, já vieram aqui à universidade, conhecem. Nós, quando viajamos para essa região, são eles e elas que nos recebem lá, que nos conduzem para a comunidade, que nos leva aos espaços que a gente precisa conhecer, que é uma vasta região. Então, é uma parceria viva, é uma parceria que existe de uma forma muito viva, né? Não é diferente quando você tem uma equipe de grande reportagem que pega contatos para ir lá fazer... Não, a nossa parceria é uma produção colaborativa, é uma história pública colaborativa, não hierarquizada, que atende a uma demanda da região e produz junto com essa comunidade. Eu acho que essa é a grande diferencial e é uma grande riqueza da produção do Estação Contestado, e esse podcast é um deles, né? Tem essa mesma marca, essa mesma assinatura do Estação Contestado. Professor, queria te agradecer, então, em nome de todo o pessoal do Estação Contestado, pela entrevista, pela coordenação nesse projeto.
no próprio Estação Contestado. Se quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes também. Eu posso terminar com aquela frase clássica, né? Tamo junto. É isso. Obrigado, professor. Obrigado aos ouvintes. E até a próxima. Ao longo dessa série, seguimos a trajetória de Adeodato Manoel Ramos, o último líder do Contestado. Percorremos por todos os aspectos da sua vida, da infância à vida adulta, até chegar à liderança da Santa Irmandade, sua prisão e assassinato. Seguindo as pistas encontradas nas fontes e nas entrelinhas da documentação, buscamos fazer perguntas que até então nunca tinham sido feitas sobre a vida de Adeodato, e procuramos responder algumas questões que estavam abertas até então. Mas mais do que isso, trouxemos mais questões para entender um personagem como Adeodato. Ele foi uma figura complexa, saiu de uma vida simples e anônima como tropeiro no Planalto Catarinense para se tornar o líder da Santa Irmandade e conduzir a vida de mais de 5.000 pessoas no momento mais brutal da Guerra do Contestado. Tomou decisões polêmicas, foi visto como herói e como vilão. E ao longo do tempo, sua memória foi ganhando cada vez mais camadas. Encerramos essa série não com o intuito de colocar um ponto final na história de Adeodato. Pelo contrário, o objetivo aqui foi trazer mais elementos para pensarmos uma figura tão complexa que, passados mais de 100 anos, ainda é lembrada na região do Contestado. Esse podcast foi financiado por meio do edital de fomento à cultura da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Caçador, Santa Catarina, e é uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina e do projeto Estação Contestado. Se você gostou dessa história e conhece alguém que também iria se interessar, compartilhe essa série. Convidamos vocês a acessarem nossas redes sociais. No Instagram, @estacal.contestado, estação.contestado sem o cedilho e sem o tio, e Estação Contestado no Facebook e no YouTube. Obrigado pela sua audiência em As Sombras de um Líder Caboclo, a vida de Adeodato Ramos. Adeodato Manoel Ramos, o último apanhado, foi levado a Florianópolis, e uma prisão foi trancafiado. Pessoas procurando amor.